Olá, meus amores! Hoje vamos continuar de onde paramos em nossos estudos sobre o musical O Mágico de Oz. Eu optei por dedicar um programa inteirinho à nossa canção da semana passada, Somewhere Over the Rainbow, que afinal de contas é o número mais famoso deste filme. Hoje vamos falar das demais canções mais famosas de O Mágico de Oz. Lembrando que neste filme todas as composições são da autoria de Harold Arlen, responsável pelas melodias, em parceria com Yip Harburg, responsável pelas letras. Ok? Então agora sim, senhoras e senhores, vamos continuar de onde paramos. Eu contei para vocês semana passada que nossa protagonista Dorothy Gale, interpretada pela atriz Judy Garland, vivia no Kansas, morava na fazenda de seus tios e tinha amizade com os trabalhadores rurais daquela fazenda. Ao mesmo tempo, tinha um desafeto com a vizinha, Mrs. Gulch, que queria tomar o cachorrinho da Dorothy, chamado Totó. Para não perder o seu cachorrinho, Dorothy decide fugir com o Totó da fazenda de seus tios, mas desiste no meio do caminho e decide voltar. Quando ela chega de volta em casa, ela não encontra ninguém. Sabem por quê? Porque todos estavam abrigados no subterrâneo contra um tornado que estava se formando na região. Sim, os tornados são uma coisa muito comum na região do Kansas. E justamente naquela hora em que Dorothy Gale estava fora de casa, um tornado estava se formando. Quando ela pisa na casa de seus tios, o tornado começa a se abater violentamente pela região. E a casa onde Dorothy está é levantada do chão e começa a rodar desgovernada, levada pelos ventos fortes do tornado. Quando o tempo se ameniza, quando Dorothy percebe que tudo está mais tranquilo, ela resolve sair da casa para descobrir o que foi que aconteceu. E qual não é sua surpresa quando ela pisa e vê um mundo completamente desconhecido. Qual não é maior ainda sua surpresa quando ela olha para o chão e vê uma perna debaixo de sua casa? A véia debaixo da cama, a véia criava um gato. O mundo desconhecido com o qual Dorothy se depara é um mundo todo colorido, inaugurando a segunda fase deste filme, que é o primeiro filme colorido da história do cinema. Bem, Dorothy está completamente atônita. Ela não entende nada do que está vendo à sua frente, até que de repente forma-se diante dela uma figura mágica, a figura da Bruxa Boa do Sul, Glenda, interpretada pela atriz Billie Burke. Glenda explica para Dorothy que ela está na terra dos Munchkins. Os Munchkins são seres parecidos com os seres humanos, porém menores em estatura, semelhantes a anõezinhos de jardim, ou gnomos, duendes, etc, etc, etc. Glenda também explica para Dorothy que, ao pousar com sua casa na terra dos Munchkins, ela acidentalmente acabou pousando bem em cima daquela que governava aquele país, a Bruxa Má do Leste. E assim, ao cair com a casa em cima da Bruxa Má do Leste, Dorothy acabou libertando os Munchkins da tirania que a bruxa exercia sobre eles. Neste momento, os Munchkins comemoram e dançam e cantam uma batelada de música, homenageando Dorothy como se fosse uma figura importante para a história daquele país. Eu não vou entrar em detalhes sobre nenhuma das canções que eles cantam, porque estas não são canções muito lembradas até hoje dentro da trilha sonora do filme.
Mas eu acho importante entrarmos em detalhes a respeito de um fato muito desagradável que aconteceu principalmente nesta cena, que é uma sequência longa e que para a atriz Judy Garland não teve nada do colorido que tinha para Dorothy Gale. Em um livro escrito pelo ex-marido de Judy Garland, ele explica que os anões contratados para interpretar as personagens dos Munchkins não hesitavam nesta cena de abusar sexualmente da jovem atriz que tinha apenas 17 anos. Eles se aproveitavam do seu tamanho reduzido para colocar a mão por debaixo da saia dela e tocar em suas partes íntimas. Como eu já disse para vocês, essa é uma sequência longa, que levou dias para ser gravada. E vocês conseguem imaginar como ficou o psicológico de Judy Garland depois de dias trabalhando com pessoas que abusavam fisicamente dela? E o pior é que ela não podia nem se defender, nem reagir, pois Judy Garland era uma só. E os atores anões contratados para fazer aquela cena eram muitos, mais de 100. Infelizmente, esse não foi o único tipo de assédio sofrido pela atriz durante as gravações de O Mágico de Oz. Naquele mesmo livro que eu já citei, o ex-marido de Judy Garland atesta que ela sofreu também assédios sexuais dos produtores e assédios morais do diretor. Vamos por partes. O principal produtor do filme, Louis B. Mayer, aproveitava-se dos momentos em que iria elogiar a atriz para apalpar os seus seios. Ele dizia sempre que ela cantava do coração, sempre que ela interpretava com o coração. E com isso aproveitava-se para apalpar principalmente o seu seio esquerdo. Além disso, um outro executivo da produção que não é mencionado explicitamente em seu nome pelo ex-marido de Judy Garland foi mais direto ao ponto. Convocou a atriz para sua sala e lançou um ultimato. Você deve fazer sexo comigo agora. É sim ou não? Se você disser que não, eu acabo com a sua carreira. Escolha. Judy Garland saiu correndo da sala imediatamente. E como a história veio provar, sua carreira não foi acabada por um estuprador. Bem, sobre os assédios morais, o ex-marido de Judy Garland atesta que o diretor do filme era muito abusivo na forma como ele trabalhava. Fazia com que a jovem atriz permanecesse horas a fio gravando sem intervalo. E mais do que isso, como eu já disse para vocês, Judy Garland tinha 17 anos quando foi gravar O Mágico de Oz. Portanto, ela não tinha mais um corpo de criança. Ela já era uma adolescente e tinha seios despontando. Mas para parecer que ela era uma criança, o diretor obrigava que ela amarrasse muito apertado faixas em torno de seu peito que faziam com que ela se sentisse mal, com que ela sentisse falta de ar. Houve até uma cena em que Judy Garland recebeu um tapa na cara do diretor, pois ela não conseguiu se controlar, teve uma crise de riso durante as gravações e para que ela voltasse a se concentrar, o diretor usou de violência. O Mágico de Oz é até hoje o maior sucesso da carreira de Judy Garland, o grande responsável por sua ascensão aos píncaros da glória. Mas a que preço, não é? O Mágico de Oz deve ter sido também o maior trauma na vida de Judy Garland. Eu imagino que o processo das gravações deva ter sido um inferno na Terra. Só não foi pior graças aos seus amigos Ray Bolger, Jack Haley e Burt Lahr, que
realmente se aproximaram dela e tentavam fazer com que aquele fosse um momento menos cruel na vida da atriz. É sobre eles e suas personagens que nós vamos falar agora. Bem, voltando à história, os Munchkins estão comemorando a morte da bruxa má do leste, estão festejando juntamente com Dorothy, quando de repente aparece a irmã da bruxa má do leste. Trata-se ela da bruxa má do oeste, interpretada pela atriz Margaret Hamilton. Sim, a mesma atriz que interpreta Mrs. Gulch na fase do filme em preto e branco. A bruxa má do oeste deseja recuperar a herança de sua irmã, os sapatinhos de rubi que têm poderes mágicos. Porém, Glenda não permite. Glenda faz um passe de mágica e teleporta os sapatinhos de rubi para os pés de Dorothy, de onde eles não podem ser retirados. A bruxa má do oeste decide fazer uma saída estratégica, mas não sem antes ameaçar Dorothy. Ela diz que vai conseguir aqueles sapatinhos custe o que custar, e que Dorothy não perde por esperar, que Dorothy vai se arrepender de ter matado sua irmã e roubado os sapatinhos. Mas a pobre Dorothy Gale não tem nada a ver com essa história. Ela só quer voltar para casa. E ela pergunta para Glenda: como eu faço para voltar para casa? Glenda então responde que só existe uma maneira. É através da magia do grande mágico de Oz. Somente ele pode fazer com que Dorothy retorne magicamente para o Kansas. Mas como eu posso encontrar esse mágico? Responde Dorothy. E Glenda diz: basta seguir a estrada de tijolos amarelos, rumo à cidade das Esmeraldas. E então, os Munchkins começam a cantar a canção Follow the Yellow Brick Road, ou em português, Siga a estrada de tijolos amarelos. Dorothy obedece. E ao final da canção, os Munchkins emendam com uma melodia que será o primeiro número musical escolhido para ser abordado aqui no nosso programa de hoje. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You claim that he is a wizard, but where's he ever a wizard was? If ever a wizard there was, we claim he's such a whiz because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Ou em português, você está saindo para ver o mágico, o incrível mágico de Oz. Você clama que ele é o mágico dos mágicos, se é que o mágico ele um dia foi. Se é que o mágico ele um dia foi, mas nós acreditamos que ele é tal mágico por causa das coisas mágicas que ele faz. Você está saindo para ver o mágico, o incrível mágico de Oz. Percebam que eu disse tudo na segunda pessoa, porque neste caso são os Munchkins cantando para Dorothy, e eles se referem a ela na segunda pessoa do singular. Mas logo, em sua jornada pela estrada de tijolos amarelos, Dorothy encontrará maravilhosos amigos que vão acompanhá-la nesta viagem e que cantarão esta mesma música junto com ela na primeira pessoa do plural. O primeiro destes amigos é um espantalho, interpretado pelo ator Ray Bolger. Sim, o mesmo que interpreta Hank, um dos trabalhadores rurais na fazenda do tio de Dorothy. O espantalho lamenta porque não tem um cérebro, porque tem palha dentro da cabeça e, portanto, não tem inteligência. Oh, como ele desejava ter um cérebro, como ele desejava ser inteligente. Ele não consegue exprimir tamanho desejo em outra forma que não seja uma música. Esta música, cuja melodia se repetirá também para os desejos do Homem de Lata e do Leão Covarde, é o segundo número musical que eu selecionei para o nosso programa de hoje. Esta canção intitula-se
If I only had a brain. Ou em português, se eu apenas tivesse um cérebro. E eu vou deixá-la aí embaixo na descrição do vídeo. Dorothy, então, ao ouvir este desabafo do espantalho, acredita que o mágico de Oz pode ajudá-lo também e dar um cérebro para o pobre espantalho. E sendo assim, convida-o para acompanhá-la em sua jornada, e ele prontamente aceita, e os dois cantam We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We claim that he is a wizard, ever a wizard was. If ever a wizard was, we claim he's such a whiz because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Logo em seguida, no meio do caminho, Dorothy encontra o Homem de Lata, interpretado por Jack Haley, o mesmo ator que interpreta Zeke, outro dos funcionários rurais na fazenda de seu tio. O Homem de Lata lamenta por não ter um coração. Oh, como ele queria ter um coração! Oh, como ele queria poder se apaixonar e sentir emoções! Entre razões e emoções, a saída. E a única maneira que o Homem de Lata encontra para exprimir esse seu desejo também é cantando. E assim, ele canta a mesma melodia do segundo número musical que eu selecionei para o nosso programa de hoje, porém mudando o objeto desejado. If I Only Had a Heart é o título da canção, ou em português, Se Eu Tivesse um Coração. Dorothy e o espantalho acham que o mágico de Oz também poderá ajudar o Homem de Lata e dar para ele um coração de presente. E desta forma, os amigos que eram 2 tornam-se 3. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We claim that he is a wizard, if ever a wizard was. If ever a wizard was, we claim he's such a whiz because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. O terceiro a ser encontrado por Dorothy e companhia é o Leão Covarde, interpretado por Burt Lahr. Sim, o mesmo ator que interpreta Hickory, o último dos trabalhadores rurais na fazenda do tio de Dorothy. O leão, como o próprio nome já diz, é covarde, e o que ele mais deseja no mundo é ter coragem. Oh, como ele quer ter coragem! Oh, como ele quer poder enfrentar os seus medos de cara! E ele não consegue encontrar outra forma de exprimir o seu desejo a não ser cantando. Ele canta a mesma melodia que o espantalho e que o Homem de Lata, em uma canção intitulada If I Only Had the Nerve, ou em português, Se Eu Tivesse Coragem. Novamente, Dorothy e seus amigos acham que o mágico poderá ajudar o leão e que poderá presenteá-lo com uma pequena dose de coragem. E desta forma, o quarteto está completo. Os 4 vão juntos até o fim da estrada dos tijolos amarelos, chegam à cidade das Esmeraldas e encontram o mágico de Oz, mas não sem antes cantar We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We claim that he is a wizard, if ever a wizard was. If ever a wizard was, we claim he's such a whiz because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Cala a boca, Magda! Quando os 4 amigos chegam à cidade das Esmeraldas, eles são recepcionados por um porteiro, que juntamente com toda a população da cidade das Esmeraldas, canta para eles o nosso terceiro e último número musical selecionado para o programa de hoje. The Merryland of Oz, ou em português, O Mundo Feliz de Oz, uma canção que tem o objetivo de apresentar aos 4 amigos o local da cidade das Esmeraldas, considerado o local mais feliz do mundo. Por quê? Porque todos os seus habitantes riem
E tanto é que o refrão da música contém os seguintes versos que imitam o som da risada. Ah, 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 oh, 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 oh. O ponto forte dessa música, na minha opinião. Depois disso, os 4 amigos são introduzidos ao Mágico de Oz, que não é nem um pouco gentil com eles. Ele, na verdade, tenta expulsar os nossos heróis, mas eles insistem e conseguem fazer os seus pedidos. O mágico, no entanto, diz que só poderá atender aos pedidos de cada um caso eles tragam uma prova de força, a vassoura da bruxa má do oeste. Nossos 4 heróis, então, saem da cidade das Esmeraldas em uma jornada para capturar a vassoura da bruxa má do oeste. No meio dessa empreitada, nossa amiga Dorothy acaba sendo presa pela bruxa e feita refém, e feita escrava. Portanto, o espantalho, o homem de lata e o leão é quem devem resgatar a nossa princesinha. E eles conseguem. Sim, eles conseguem. Pasmem. Para executar os seus planos, o espantalho é forçado a usar a inteligência. É ele que pensa em tudo, ele que elabora cada passo que será dado. O homem de lata chora, comove-se com a situação de Dorothy. Portanto, é como se ele tivesse um coração. E o leão é forçado a enfrentar uma situação de perigo. Portanto, ele é obrigado a usar a coragem. São provações que, de fato, arrancam o melhor dos nossos amigos. Quando eles recuperam Dorothy e conseguem matar a bruxa má do oeste com um simples balde de água, eles vão todos felizes entregar a vassoura da bruxa para o Mágico de Oz. Mas qual não é sua surpresa quando o mágico diz que, mesmo assim, não vai atender aos seus pedidos? Não diga! Digo! Que coisa! Quem salva o dia é o Totó, pois até então esse Mágico de Oz não passava de uma cabeça gigante rodeada por fumaça que falava aos nossos amigos diante de uma cortina. Revoltado, o Totó vai lá e arranca aquela cortina, revelando um homenzinho fazendo truques baratos de mágica para se passar por um grande feiticeiro, o grande Mágico de Oz, sendo que, na verdade, ele era apenas um mágicozinho de circo que fazia truques e não fazia mágica de verdade. Este impostor é interpretado pelo ator Frank Morgan. O Mágico de Oz revela aos 4 amigos que veio do Kansas, que veio parar naquela terra por meio de um tornado, e que, como as pessoas acabaram achando que ele era um mágico e ele foi ganhando poder, ele foi deixando e deu no que deu. Infelizmente, ele não poderá ajudar os 4 amigos, mas ele diz aquilo mesmo que eu disse para vocês no nosso bloco anterior. Para conseguirem resgatar Dorothy, o espantalho usou a inteligência. O homem de lata se emocionou e o leão teve coragem. Portanto, agora, depois de passar por todas essas provações, eles são pessoas diferentes. Ou até mesmo, eles são seres diferentes, não é? Porque um espantalho, um homem de lata, um leão não são bem pessoas. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Todos ficam muito felizes. Os 3 amigos começam a comemorar que eles finalmente têm aquilo que eles precisavam. Um cérebro, um coração, coragem. Mas Dorothy não teve seu pedido atendido. Ela não pode voltar ao Kansas. Neste caso, quem salva o dia é Glenda, a bruxa boa do sul. Ela diz que a oportunidade de Dorothy para voltar para casa sempre esteve aos seus pés, os sapatinhos de rubi. Basta
bater 3 vezes os calcanhares e repetir: There's no place like home. There's no place like home. There's no place like home. Ou em português, não existe lugar tão bom quanto o nosso lar. Dorothy obedece e consegue voltar para sua casa e se reunir com seus tios, com seus amigos trabalhadores rurais. Descobre que a velha Galt, que tentava roubar o seu cachorrinho, havia morrido durante o tornado, e assim temos um final feliz. Uau! Antes de me despedir, eu gostaria de dedicar o programa de hoje a todo mundo da Escola de Teatro Funkart de Londrina que apresentou o Mágico de Oz no ano passado. Vocês foram excelentes, foi a melhor peça de musical que vocês já apresentaram e estão todos de parabéns. No nosso último programa, eu já havia homenageado a minha amiga Camila Cortes, que interpretou a Dorothy. Repito a homenagem no programa de hoje e aproveito para citar também os nomes de Nicole, que interpretou a Bruxa Madoeste, Júlia, que fez o Espantalho, Camila Santa Rosa, que fez o Homem de Lata, Brian, que fez o Leão Covarde, e Isaac, que fez o Mágico de Oz. Homenageio também Sofia, que fez a Glenda, e Willer, que fez o Tio Mário e o Porteiro da Cidade das Esmeraldas. Para todos vocês, um beijo, vocês arrasam. E é isso, gente. Obrigado pela paciência de quem acompanhou até aqui. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma, lembranças do Emílio. E semana que vem tem mais, viu? Espero que vocês continuem me acompanhando depois deste comprido programa de hoje. Tchau!